Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí, galera, beleza? Bom, vamos aqui com uma aula de filosofia para a gente compreender melhor e relembrar algumas das coisas que a gente já havia visto durante as webaulas, mas para vocês poderem ter também aí um registro melhor e para quem não entendeu conseguir assistir várias vezes esse vídeo. Bora começar. Senhores, então essa aula de hoje é dos sofistas à filosofia platônica, Sócrates e as questões filosóficas. Bom, Sócrates e os sofistas. Sócrates ele vai criticar o relativismo moral dos sofistas, para os quais não há valores absolutos, mas, sobretudo, critica o que ele define como descompromisso com a procura filosófica da verdade. Porque para o Sócrates, na real, ele achava que os sofistas eles não estavam preocupados em procurar o que é a verdade. E muito mais estavam eles preocupados com outros temas que não são pertinentes aí a uma ideia de verdade única. Sócrates e os sofistas são igualmente críticos em relação aos valores e às normas do seu tempo, compreendendo-os como expressão dos costumes e da tradição, e não da verdade. Então, tanto os sofistas quanto Sócrates, eles compreendiam que os costumes, eles estão muito mais ligados a uma questão do momento histórico, né, onde aquele grupo de pessoas está vivendo, do que com alguma noção de verdade. Enquanto para os sofistas não existe nenhum tipo de moralidade além da convenção, ou seja, não existe nada que seja moral ou imoral para além daquilo que nós, como sociedade, compreendemos como sendo moral ou imoral. Já para o Sócrates, essa ideia de que algumas coisas são inerentemente morais e outras coisas são inerentemente imorais, ela já era uma realidade. Dá uma olhada nessa tirinha aqui do Sábado Qualquer. Nessa tirinha, Deus está dizendo que, então Sócrates, você é um filósofo, certo? Que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para suas perguntas. E Sócrates responde, que bom, pois eu possuo várias perguntas para suas respostas. Por que Sócrates está respondendo isso nessa tirinha? Porque para Sócrates, uma das formas de você chegar à verdade é você questionar o tempo todo sobre o que é essa verdade. Não é? Esse é o método socrático. A gente fala dele daqui a pouco. Então, a questão principal da filosofia socrática vai se tratar da finalidade da vida. Para que serve a vida? Indagando ele sobre os fins realmente valiosos para o ser humano, nos quais consiste a felicidade. Então, existe aqui dentro uma busca pela felicidade dentro da obra de Sócrates. Ele vai tratar das questões do ser e do devir, né, o vir a ser, questões sobre realidade e aparência, como já haviam feito os sofistas. Mas agora o foco dele está mais nas questões da alma humana, né, de como que o ser humano ele é realmente por dentro. Então, para o Sócrates, essa busca pela verdade e essa busca pelo ser humano de verdade, elas são imprescindíveis. Sócrates tem também uma questão muito forte com a questão da alma, né? Ele parte da ideia de que a alma humana ela é diferente do que o senso comum grego imaginava antes.
Né? Os gregos antes achavam que a alma era apenas uma espécie de duplo do corpo que poderia sobreviver à sua morte. Já o Sócrates ele vai atribuir a alma à essência humana, no sentido em que tudo aquilo que faz de nós está em nossa alma. Para Sócrates, então, a alma ela é a sede do pensamento, onde está o pensamento e a consciência humana. Tá perdida? Tô um pouco. Em outras palavras, ele compreende o ser humano como um ser pensante, capaz de discernir racionalmente sobre o bem e o mal. Dá uma analisada nessa charge aqui agora. Então, no sentido da charge que está aqui em cima, a gente pode perceber que existe um sentido aí na obra de Sócrates de questionamento sobre a realidade humana, né? De um questionamento sobre a questão da religiosidade. E a partir de Sócrates, então, a gente percebe que a religião deixa de ter um papel central, né, na explicação do universo. O que vai buscar explicar o universo agora vai ser justamente a razão humana. Claro que isso não é verdade para todos os casos e nem para todas as pessoas. Significa apenas dizer que dentro da Grécia uma quantidade maior de pessoas vai começar a buscar explicações que não estejam ligadas ao sobrenatural. Para Sócrates, assumir a ignorância é uma condição prévia para a busca do conhecimento. E essa busca por conhecimento, ela é uma possibilidade de todos os seres humanos, né? Então o Sócrates ele vai se dedicar incansavelmente a demonstrar aos que se julgavam sábios a falsidade de seus conhecimentos. Esse desconhecimento assumido, confrontado com a dupla ignorância de seus interlocutores, das pessoas com quem o Sócrates conversava, permite a investigação racional dos saberes presumidos. Basicamente, o que o Sócrates fazia era fazer um monte de perguntas sobre aqueles temas que a pessoa achava que sabia. Sobre muitos temas, todos nós achamos que sabemos muita coisa. Mas esses saberes, na verdade, eles não são reais. A gente tem várias áreas do conhecimento em que a gente pensa que sabe, né, mas que, na verdade, a gente não compreende tão bem assim. O ponto de partida, então, do método dialético, né, que é o método socrático, ele vai transformar, então, o Sócrates em um aprendiz. Porque logo em qualquer início de diálogo, o Sócrates ele já vai chegar falando assim, olha, eu não sei nada sobre o assunto que a gente está discutindo. O que foi que aconteceu? Não sei. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Esse é um dos truques interessantes, né, do Sócrates. No sentido em que ele, ao assumir que não sabe sobre o assunto, ele vai então ter a capacidade de questionar as pessoas sobre esse assunto específico. É daí que vai surgir a frase mais famosa do Sócrates, né, que é a só sei que nada sei. A partir disso começa então uma discussão racional, né, depois de assumir esse desconhecimento, começa uma discussão racional que vai visar, sobretudo, trazer uma definição que ilumine o tema em questão e remova definitivamente as obscuridades que até então cercavam a cultura. Então, senhores, isso é o método socrático, né? Esse método onde você questiona o seu interlocutor, né? A pessoa com quem você está conversando, de maneira a tentar conseguir aí uma compreensão melhor sobre o assunto que vocês estão falando. Bom, senhores, nesse vídeo é só isso. Tchau, obrigado.